O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, como vocês já sabem, a gente está estudando, conhecendo e aprendendo com o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. A gente já está na última parte do livro, que se chama Táticas Avançadas. Dentro dessas táticas avançadas tem o capítulo 20, que se chama O Lado Negativo de Criar Bons Hábitos. E aí a gente mergulhou nesse capítulo 20, eu dividi ele em 3 partes, para que a gente conseguisse aprender sobre ele, né, de uma maneira muito dinâmica. E hoje a gente vai concluir o capítulo 20, parte 3, ok? Se você não viu a parte 1 e a parte 2, é só você voltar 2 aulas para trás, combinado? Lembrando que tem aula nova todo dia às 7 horas da manhã, tá? Bom, do que o livro fala no final do capítulo 20? O livro fala que existe uma armadilha que é silenciosa, mas que impede muitas pessoas de crescer, né? E o mais curioso disso é que ela costuma surgir justamente depois que você começa a ter sucesso. Por isso que é uma armadilha, né? É uma armadilha, gente. Não é falta de disciplina, não é falta de conhecimento, não é falta de experiência, tá? Não se desmereçam, tá bom? O problema é que muitas vezes a pessoa se apega demais àquela pessoa que ela acredita que ela é. Só que ela ainda não é, ok? Essa é a armadilha. Então, o livro vai apresentar agora, no final do capítulo 20, uma das reflexões que eu acho que são as mais profundas, tá? De todo o livro. Qual é essa reflexão? A de que o mesmo hábito que ajuda você a crescer pode no futuro limitar a sua evolução, ok? Parece contraditório, né? Mas a gente vai entender tudo isso que eu tô falando. Vamos pro livro, depois eu vou pegar o coração dessa parte do capítulo e gerar uma ferramenta de transformação para você colocar em prática na sua vida hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos lá. Capítulo 20, o lado negativo de criar bons hábitos, parte 3, parte final. Meu relatório de integridade anual responde a 3 perguntas. Quais são os valores fundamentais que impulsionam a minha vida e o meu trabalho? 2. Como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? E 3. Como posso definir um padrão mais alto no futuro? Esses 2 relatórios não tomam muito tempo, apenas algumas horas por ano, mas são períodos cruciais de refinamento. Eles impedem o declínio gradual que acontece quando não presto muita atenção. Fornecem um lembrete anual para revisitar a minha identidade desejada e considerar como meus hábitos estão me ajudando a ser o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Indicam quando eu devo melhorar os meus hábitos e assumir novos desafios, e quando eu devo focar os meus esforços e me concentrar nos fundamentos. A reflexão também gera um senso de perspectiva. Os hábitos diários são poderosos por causa da forma como se acumulam. Mas se preocupar demais com todas as escolhas diárias é como se olhar em um espelho bem de frente. Verá cada imperfeição e perderá a visão geral. Há muito feedback. Por outro lado, nunca revisar os seus hábitos é como nunca se olhar no espelho. Você não está ciente das falhas facilmente corrigíveis, manchas em sua camisa, restos de comida em seus dentes. Há pouco feedback. A reflexão e a revisão periódicas
são como se ver no espelho de uma distância normal. Você vê as mudanças importantes que devem ser feitas sem perder de vista o todo. O objetivo é ver toda a cordilheira e não ficar obcecado com cada pico e vale. Finalmente, a reflexão e a revisão são o momento ideal para revisitar um dos aspectos mais importantes da mudança de comportamento, a identidade. E aí o próximo título é Como abandonar as crenças que o amarram. No começo, repetir um hábito é essencial para criar evidências de sua identidade desejada. Entretanto, à medida que você se apega a essa nova identidade, essas mesmas crenças podem impedi-lo de atingir o próximo nível de crescimento. Ao trabalhar contra você, a sua identidade cria um tipo de orgulho que o incentiva a negar os seus pontos fracos e o impede de crescer de verdade. Essa é uma das maiores desvantagens de criar hábitos. Quanto mais sagrada uma ideia for para nós, isto é, quanto mais profundamente estiver ligada à nossa identidade, mais fortemente a defenderemos contra a crítica. Isso se aplica a todos os setores. A professora que ignora os métodos de ensino inovadores e se atém a seus planos de aulas testados e aprovados. O gerente veterano que está empenhado em fazer as coisas à sua maneira. O cirurgião que rejeita as ideias dos colegas mais jovens. A banda que produz um primeiro álbum de arrasar e depois fica presa em um padrão. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Uma solução é evitar que um único aspecto de sua identidade seja uma parte esmagadora de quem você é. Nas palavras do investidor Paul Graham, mantenha sua identidade pequena. Quanto mais você deixar uma única crença o definir, menos será capaz de se adaptar quando a vida o desafiar. Se vincular toda a sua identidade a ser o armador do time, o sócio de uma empresa ou qualquer outra coisa, a perda dessa face irá arruiná-lo. Se você é vegano e depois desenvolve uma condição de saúde que o obriga a mudar a dieta, terá que lidar com uma crise de identidade. Quando se apega muito fortemente a uma identidade, você se torna frágil. Se perdê-la, se perde junto. Durante quase toda a minha juventude, ser atleta era uma parte importante da minha identidade. Depois que minha carreira de beisebol terminou, tive dificuldades de me encontrar. Quando você passa a vida inteira se definindo de um jeito e isso desaparece, quem você se torna? Veteranos militares e ex-empresários relatam sentimentos semelhantes. Se a sua identidade está envolvida em uma crença como sou um grande soldado, o que acontece quando seu período de serviço termina? Para muitos donos de empresas, sua identidade é algo como eu sou o CEO ou eu sou o fundador. Se passou o tempo todo trabalhando em seu negócio, como se sentirá depois de vender a empresa? A chave para atenuar essas perdas de identidade é redefinir a si mesmo de tal forma que consiga manter aspectos importantes de sua identidade, mesmo que seu papel específico mude. Sou atleta se torna sou o tipo de pessoa que é mentalmente resistente e ama um desafio físico. Sou um ótimo soldado se transforma em sou o tipo de pessoa que é disciplinada, confiável e ótima trabalhando em equipe. Sou o CEO se traduz em sou o tipo de pessoa que constrói e cria coisas. Quando escolhida de forma eficaz, uma identidade é flexível e não frágil. Como a água fluindo por um obstáculo, a sua identidade trabalha junto com as circunstâncias em transformação e não contra elas. A seguinte citação do Tao Te Ching condensa perfeitamente essas ideias. Os homens nascem macios e elásticos. Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas, são secas e frágeis. Assim,
Quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. O suave e flexível irá prevalecer. Lao Tzu. Os hábitos trazem inúmeros benefícios, mas a desvantagem é que podem nos prender em nossos padrões anteriores de pensamento e ação, mesmo quando o mundo estiver mudando ao nosso redor. Tudo é impermanente. A vida está em constante mudança, então é preciso avaliar periodicamente se os seus velhos hábitos e crenças ainda os servem a contento. A falta de autoconsciência é um veneno. A reflexão e a revisão são o antídoto. Assim ele termina o capítulo 20 e aí ele traz um resumo do capítulo em 4 tópicos. Tópico 1, a vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Tópico 2, hábitos mais prática deliberada é igual a maestria. Tópico 3, a reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente de seu desempenho ao longo do tempo. E por último, tópico 4, quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela, ok? Então, assim ele termina o capítulo 20. Na próxima aula, a gente já vai entrar na conclusão do livro, ok? Só um spoiler para você continuar comigo e vir na próxima aula, tá? Agora vamos lá que eu vou conversar com vocês sobre esse fechamento de capítulo, né? Perdão. Bom, vamos pensar aqui por um instante. Você constrói uma identidade. Aí você começa a se enxergar de uma determinada maneira, né? E isso te gera confiança. Ok, mas existe um risco, porque com o passar do tempo, você começa a defender essa identidade. E aí você deixa de questioná-la. Entendem? Foi exatamente por isso que o James Clear criou os relatórios anuais de revisão, né? Para ele próprio. Todos os anos ele responde a perguntas super simples, né? Quais valores que orientam minha vida? Eu estou vivendo de acordo com eles? Como eu posso elevar o meu padrão? Perguntas simples. Essas perguntas, elas não servem apenas para medir os resultados. Elas servem para algo ainda mais importante que medir resultados, que é verificar se você continua sendo a pessoa que você deseja se tornar, né? Ou se você não desviou do seu objetivo. Porque o crescimento, ele não é apenas fazer mais, né? O crescimento é também você revisar quem você está se tornando. Já tem um bingo aí, ok? Agora vamos pensar nisso aqui, olha só. Muitas pessoas passam anos repetindo comportamentos, né? Mas elas nunca param para perguntar: esses hábitos que eu estou fazendo, eles ainda servem aos meus objetivos? Porque os objetivos podem mudar, gente, né? Essas crenças, elas ainda fazem sentido para mim? Essa identidade que eu estou defendendo, ela ainda me fortalece? Ou eu mudei, né? A falta dessa reflexão nos torna prisioneiros do passado. E esse é um dos maiores perigos do sucesso, porque quanto mais você se apega a essa identidade, mais difícil vai ser você conseguir mudar, né? O professor que acredita que já sabe tudo, igual o livro deu exemplos, o empresário que se recusa a inovar, o profissional que insiste em fazer tudo do mesmo jeito, o atleta que não aceita novas estratégias, todos esses estão enfrentando o mesmo problema. Qual é o problema? É confundir identidade com evolução. Olha o bingo aí, né? O livro, ele cita uma ideia muito poderosa. Ele fala que quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dessa identidade. Ela te limita, né?
Isso acontece porque o nosso ego tenta proteger aquilo que a gente construiu, aquela identidade. Só que a vida muda, as circunstâncias mudam e nós também acabamos mudando. Então você imagina alguém que passou anos dizendo, eu sou atleta. Se essa carreira termina, quem essa pessoa é agora? Né? Ou outra pessoa que passou anos dizendo, eu sou empresário. Se ele vende a empresa, quem ele se torna? Então entendam que quando toda a identidade ela está apoiada em um único papel, qualquer mudança é uma ameaça. E é por isso que o livro apresenta uma alternativa muito mais poderosa do que simplesmente assumir um único papel. Qual é essa alternativa? É você construir uma identidade flexível. Então, em vez de dizer eu sou atleta, você pode dizer eu sou alguém que gosta de desafios e desenvolve disciplina, né? Em vez de dizer eu sou empresário, como o livro fala, você pode dizer eu sou alguém que cria, eu sou alguém que constrói, eu sou alguém que gera valor. Você percebe a diferença, né? A essência permanece, porque um empresário é uma pessoa que cria, que constrói e que gera valor. Ok? Mas ele pode criar N coisas e não só empresas. Concorda? Então, a essência, ela permanece. Mas a identidade continua crescendo dessa forma. Então, pessoas que são resilientes, elas não se prendem aos rótulos. Elas se conectam aos valores. Bingo, essa é a diferença. Por quê? Porque as funções, elas mudam. Hoje você tem uma função, amanhã você tem outra. Né? Os cargos mudam, as fases da nossa vida mudam, mas os valores não. Os valores permanecem. Então, quanto mais flexível for a sua identidade, mais forte você se torna, porque você consegue se adaptar a todas as circunstâncias, né? Sem se enfraquecer. E aí o autor, ele encerra o capítulo 20 com uma verdade extremamente importante também. Ele fala que a falta de autoconsciência é um veneno. Eu adorei essa frase dele, né? Mas a reflexão é o antídoto. Olha que máximo, né? Por que ele fala isso? Porque sem reflexão, a gente continua repetindo os mesmos erros, né? Sem reflexão, a gente fica preso. Sem reflexão, a gente confunde estar em movimento, seja lá qual for. Pode ser um movimento andando em círculos atrás do próprio rabo, né? Mas é movimento. Mas aí a gente confunde movimento com progresso, né? Mas quando a gente revisa as nossas escolhas, os nossos hábitos, as nossas crenças, ou seja, a nossa identidade que está sendo formada, aí sim a gente cria espaço para continuar evoluindo, certo? Pensa aqui comigo, existe alguma identidade da qual você está se agarrando demais? Qual crença antiga que pode estar limitando o seu crescimento? Os seus hábitos atuais, eles ainda servem para a vida que você deseja construir? Porque tudo muda, gente, tudo é dinâmico, né? Quem você precisa se tornar na próxima fase da sua jornada? Isso tudo é para você pensar. Quem quiser, responde aqui depois da aula, tá? Por que eu perguntei tudo isso? Porque o crescimento verdadeiro, ele te exige coragem para mudar. Então, já quero que você comece a refletir sobre tudo isso. E é exatamente isso que a gente trabalha na Cartilha Mente de Ouro. É o fortalecimento de uma identidade próspera, consciente e flexível. Porque a prosperidade não é apenas conquistar os resultados. É você continuar evoluindo, né? Conquistando seus resultados sem ficar presa no passado. Então, na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você fortalece uma identidade alinhada com prosperidade. Como que você abandona essas crenças limitantes? Como que você desenvolve autoconsciência? Como que você revisa os seus hábitos e comportamentos? E como que você continua crescendo em qualquer que seja a fase da sua vida? E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade
com exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua nova mentalidade, o seu novo eu expandido agora, né? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, escreve aqui nos comentários qual identidade que você sente que precisa fortalecer ou transformar nesse momento da sua vida, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro, você já sabe, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não apenas cria hábitos, aqui você aprende a evoluir junto com eles. Porque os hábitos é que constroem a identidade, ok? Mas é a reflexão que impede que essa identidade se torne uma prisão para você. Então, quando você permanece consciente, você permanece livre para conseguir o seu crescimento, né? Livre para aprender, livre para se reinventar quando você quiser. E livre para construir uma vida cada vez mais alinhada com quem você realmente deseja ser. Porque eu acho que é atrás disso que todos que estão aqui estão buscando, né? Então, o que eu quero que fique para vocês de entendimento é que a excelência, ela não nasce apenas da repetição. A excelência nasce da capacidade de você revisar essa repetição, ajustar essa repetição e evoluir através dela. Os hábitos, eles constroem quem você é, mas a sua autoconsciência é que vai garantir que você continue crescendo, ok? É por isso que você está aprendendo aqui comigo que a prosperidade não significa permanecer igual, só repetindo aqueles mesmos hábitos, né? A prosperidade significa se transformar continuamente. Porque quem se apega só ao passado fica estagnado. Mas quem permanece flexível continua evoluindo, ok? Então, como sempre, eu termino a aula te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, responde todas as perguntas de reflexão que eu fiz para você aqui, ou comenta o que você achou sobre essa aula, alguma dúvida que você tenha. Ativa o sininho das notificações, porque todos os dias às 7 horas da manhã tem aula nova para você. Envia essa aula para alguém que você sabe que, ao entender todo esse novo conhecimento que você também está tendo acesso, vai conseguir mudar de vida mais fácil, né? E continua aqui comigo, porque o próximo capítulo do livro Hábitos Atômicos vai revelar um dos segredos mais importantes para você construir uma vida realmente extraordinária, ok? Um beijo grande no coração de vocês.